Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos abordar um tema muito interessante e misterioso, as filhas de Ló. Muitas pessoas já ouviram falar sobre elas, mas poucos conhecem a história completa. Vamos desvendar essa história juntos? Antes de falarmos sobre as filhas de Ló, precisamos entender um pouco sobre a história de Ló. Ele era sobrinho de Abraão, um dos grandes personagens bíblicos. Mas antes, já quero te convidar a se inscrever no canal e já deixar o seu like. Vamos para a história? Ló vivia em Sodoma e Gomorra, duas cidades que eram conhecidas por seus pecados e imoralidades. Quando Deus decidiu destruir essas cidades, ele ordenou que Ló e sua família saíssem de lá. Deus enviou 2 anjos para alertar Ló e sua família. Gênesis capítulo 19. Fuga de Sodoma. Ló e sua esposa e suas 2 filhas foram instruídos pelos anjos a fugir e não olhar para trás. Infelizmente, ao se aproximarem das cidades destruídas, a esposa de Ló desobedeceu ao comando divino e olhou para trás, transformando-se em uma estátua de sal. Gênesis capítulo 19, versículo 25. A Bíblia não esconde os erros e falhas e fracassos de seus personagens, e a terrível história das filhas de Ló é um exemplo muito claro disso. Neste vídeo você entenderá tudo o que a Bíblia diz sobre o pecado das filhas de Ló e suas consequências. As 2 filhas de Ló aparecem na narrativa bíblica no capítulo que registra a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, mas a Bíblia não menciona seus nomes. Tampouco fornece qualquer detalhe adicional sobre as filhas de Ló, além do fato de que elas eram virgens enquanto moravam em Sodoma. As filhas de Ló ficaram conhecidas na Bíblia por terem gerado de maneira pecaminosa 2 povos inimigos dos israelitas. A história dessas 2 mulheres está registrada no Antigo Testamento, no livro de Gênesis capítulo 19, versículo 30. A história dessas 2 mulheres está registrada no Antigo Testamento, no livro de Gênesis capítulo 19, dos versos 30 a 38. As 2 filhas de Ló aparecem na narrativa bíblica. Alguns livros apócrifos tentam atribuir nome às filhas de Ló, por exemplo. O livro falso de Hazar afirma que Ló teve uma filha chamada Pautite, mas que ela não foi uma das filhas que acompanhavam Ló para fora de Sodoma. Supostamente essa filha de Ló foi queimada pelos habitantes até a morte de Sodoma por terem ajudado um homem estrangeiro que estava com fome. O problema desse relato é que está registrado em um livro que não tem credibilidade alguma. É verdade que a Bíblia menciona um escrito intitulado Livro de Hazar, mas esse livro se perdeu e não tem nada a ver com o livro de Hazar que circula atualmente. O livro de Hazar disponível hoje em dia é uma obra criada na Idade Média e não tem conexão com os livros bíblicos. Portanto, é seguro afirmar que essa história da filha de Ló é nada mais, nada menos de que uma lenda presente em um livro de ficção. Tudo o que realmente sabemos sobre as filhas de Ló é o que está registrado nas Escrituras. Mas a pergunta que muitas pessoas fazem é: quantas filhas Ló teve? Isso se deve ao fato de que o texto bíblico do livro de Gênesis fala claramente sobre 2 filhas de Ló. Essas mulheres eram virgens, como já mencionei, como é lido em Gênesis capítulo 19, versículo 8. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Gênesis capítulo 19, versículo 8. No entanto, o mesmo capítulo bíblico menciona que Ló tinha genros. O problema é que neste ponto, o texto hebraico pode ser traduzido de maneira que esses genros eram homens que ainda se casariam com as filhas de Ló. Diante disso, há basicamente 2 interpretações. Alguns poucos comentaristas sugerem que talvez esses genros citados no texto bíblico não fossem necessariamente os pretendentes das 2 filhas virgens de Ló. Então, quem pensa assim, sugere que Ló tinha mais filhas e que essas filhas casadas acabaram ficando junto de seus maridos em Sodoma.
Inclusive, alguns comentaristas chegam a conjecturar que a mulher de Ló não conseguiu se desprender de Sodoma justamente porque ela deixou parte da sua família na cidade. Contudo, esse tipo de argumentação não passa de especulação e não conta com qualquer evidência bíblica. Já a maioria dos estudiosos entendem que esses genros citados no texto bíblico eram homens a quem as filhas de Ló foram prometidas em matrimônio. Em outras palavras, Ló tinha somente 2 filhas que ainda eram virgens, mas que já estavam oficialmente comprometidas em matrimônio com homens de Sodoma de acordo com os costumes do Oriente Próximo, faltando apenas a consumação do casamento. No entanto, a história das filhas de Ló foi marcada na Bíblia devido ao pecado em que estiveram envolvidas. Elas são retratadas na Bíblia como um exemplo do legado de um homem que tinha tudo para acertar, mas errou. Apesar de Ló ter caminhado ao lado do seu tio Abraão, escolheu se estabelecer na cidade perversa de Sodoma. Quando Deus decidiu destruir Sodoma, a Bíblia diz que, devido ao amor de Abraão, o Senhor salvou Ló. Em outras palavras, o fato de que Ló e suas filhas escaparam de Sodoma foi uma pura manifestação da misericórdia divina. Embora Ló fosse considerado um homem justo que se angustiava com a imoralidade de Sodoma, como lemos no Novo Testamento, os anjos do Senhor ainda tiveram que pegá-lo pela mão e tirá-lo da cidade. Ló pediu persistentemente para seguir o seu próprio caminho, ou seja, apesar do resgate de Deus, Ló preferiu tomar suas próprias decisões. Foi assim que Ló e suas 2 filhas acabaram na pequena cidade de Zoar. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Gênesis capítulo 19, versículo 30. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre em nós, segundo o costume de toda a terra. Gênesis capítulo 19, versículo 31. Então elas formularam um plano para preservar a linhagem de seu pai. Elas embriagaram Ló e tiveram relações íntimas com ele, tornando-se assim mãe de 2 filhos. A primogênita teve um filho e chamou o seu nome de Moabe. Esse é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho e o chamou o seu nome de Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Portanto, o mais provável é entender que naqueles tempos os casamentos eram arranjados, mas as filhas de Ló não tinham mais conexões sociais para encontrar maridos. Sua família tinha perdido todas as suas posses e viviam em uma caverna com seu próprio pai. Foi nesse contexto que o plano pecaminoso das filhas de Ló foi colocado em prática, e ambas se deitaram com seu próprio pai sem que ele percebesse devido à embriaguez. Nesse ponto, podemos entender de maneira muito clara que Ló já não tinha mais autoridade nem respeito de sua própria casa. O pecado das filhas de Ló teve consequências duradouras, e tanto os moabitas como os amonitas foram inimigos implacáveis dos israelitas. Esses 2 povos estiveram envolvidos na mais terrível sedução carnal que produziu uma grande imoralidade em Israel. Como é relatado no livro de Números, capítulo 25, misericordiosamente Deus protegeu a descendência de Ló, apesar de sua origem questionável, como lemos no livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 9. No entanto, também é verdade que chegou o momento que ambos os povos foram rejeitados por Deus devido à sua oposição a Israel. Diante de tudo isso, o que se destaca é que as filhas de Ló foi marcada pela falta de fé e não na capacidade de Deus de fornecer os meios adequados para que finalmente pudessem ser mães. Então elas agiram de maneira egoísta, baseados em sua própria consideração, e não se preocuparam com a gravidade do pecado que estavam prestes a cometer. Dessa forma, as filhas de Ló são um exemplo daquelas pessoas que se preocupam apenas em fazer o que consideram correto aos seus próprios olhos, daquelas pessoas que buscam prazer e a satisfação a qualquer custo.
Finalmente, mesmo nessa história de horror, é possível ver o brilho da graça de Deus, que fica claro na pessoa de Ruth, uma descendente das filhas de Ló, que devido à sua fé foi aceita em Judá e se tornou antepassada do rei Davi e finalmente de Jesus Cristo. Essa demonstração de misericórdia nos lembra que mesmo que falhamos, Deus está disposto a perdoar e nos oferecer uma nova oportunidade. Você já conhecia a história das filhas de Ló? Comenta aqui e se inscreva no canal. Deus te abençoe e até a próxima!